Oi, essa será a nossa aula de número 6 da disciplina Interpretação de Texto do projeto Universidade Aberta. Como essa semana não tivemos aula presencial, então eu gravei esta videoaula. Espero que aproveitem. Obrigado. Bem, o tema da nossa aula será sobre a linguagem online, sobre os desafios que se é estudar a linguagem online, como o Enem pode cobrar a linguagem online, o que é a linguagem online, ou como alguns autores e pessoas falam, o internetês. Bem, antes da gente começar a nossa explicação sobre o que é a linguagem online, o que é o internetês, cabe a gente fazer uma reflexão sobre o mundo online, sobre o que a gente chama atualmente de cybercultura. Bem, o mundo de hoje está profundamente conectado. Todos nós estamos conectados via internet. Essa própria aula é um exemplo disso. Antigamente, nós não teríamos aulas, não teríamos acesso a qualquer tipo de informação, sobretudo em uma plataforma como essa, o YouTube, ou então interação por redes sociais e entre outras coisas. O iFood, o Uber, o Pix. Então, são formas de interação que dependem dessa interconexão que nós temos com a internet. Então, o mundo hoje ele está imerso em uma cultura que depende da internet, então originando o que alguns analistas chamam de cybercultura. Isso não é de hoje. Esse termo cybercultura, não esse termo, mas tem um livro chamado Cybercultura que é de 1999. Então, a gente já vê que tá para mais de 20 anos a cultura da internet. Há 20 anos atrás não era impensável o que a gente tem hoje sobre a internet. Essa aula, o Pix, o Uber, tudo, o iFood. Então a gente vê que nós estamos imersos nesse mundo digital. E como a linguagem é uma coisa essencialmente humana, ela também precisa ser estudada nesse aspecto de cybercultura. De posse desse conhecimento, desse aspecto sobre o que é a cybercultura, a gente vai pensar um pouquinho sobre como o Enem cobra essa cybercultura, como a linguagem online, que é das provas de linguagens, está interessada nessa cybercultura. Para isso, a gente vai explorar o que a gente chama de tecnologia de comunicação e informação. O que são essas tais tecnologias de informação e comunicação? São todos os recursos que nós utilizamos para que haja interação entre esses autores sociais. Para isso, a gente utiliza diversas linguagens, como eu já expliquei para vocês em outras aulas, o que é linguagem, o que é multimodalidade, linguagem online, linguagem verbal, linguagem não verbal, etc, etc. Então, com isso, mas só que isso tudo no meio digital é muito mais amplo, muito mais vivo, muito mais interativo. E o Enem quer que a gente saiba isso. E como a gente vai saber disso? Através das competências e habilidades. Ainda vou ministrar uma aula só sobre competências e habilidades no que tange linguagens, códigos e tecnologias para a minha disciplina, que é a interpretação de texto. Bem, em relação à linguagem online, eu destaco duas competências e 7 habilidades. Aí a gente vai começar sobre a competência 1, que seria esta, que é aplicar as tecnologias de comunicação e informação na escola, no trabalho e entre outros. Tranquilo de se entender, beleza? Outra, identificar as diferentes linguagens como os recursos específicos dessa comunicação. Outra, isso já são as habilidades, a competência e as habilidades. Recorrer aos conhecimentos das linguagens do sistema de comunicação para resolver situações de problema. Tranquilo de se entender, né? Relacionar informações geradas no sistema de comunicação e informação, considerando a função social desse sistema. E, por fim, reconhecer a posição crítica do uso dessas linguagens.
Além da competência 9, que está ligada diretamente, que está ligada mais à questão da linguagem, além da competência 1, desculpem, a competência 9, ela é outra que está ligada a essa questão da linguagem online. Entender os princípios, a natureza e a função e o impacto das tecnologias da comunicação e da informação na vida pessoal, social, desenvolvimento, conhecimento, blá, 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 blá. Aí aqui nós temos 3 habilidades nessa competência 9. Que é reconhecer a função desse impacto, identificar a análise de suas linguagens e, por fim, relacionar essas tecnologias de informação, essas TICs, com o desenvolvimento social e o conhecimento que elas produzem. Ou seja, como a linguística trabalha, como a linguística aborda as TICs no fenômeno da comunicação humana. Então, o que a gente vai depender dessa leitura da competência 1, das habilidades 1 a 4, que falam mais sobre a linguagem de forma geral, mas também falam sobre as TICs, ou da competência 9, as habilidades 28 a 30, que o Enem quer que a gente compreenda como é essa linguagem humana, essa linguagem online, como ela se estrutura, qual o impacto dela nas nossas vidas e como a nossa vida a impacta, né? Porque lembrando que, de acordo com a teoria gerativa, a linguagem é um fenômeno exclusivamente humano. Então, nós somos seres de linguagem. Então, consequentemente, o mundo à nossa volta também é feito de linguagem, também é afetado pela linguagem. E no caso do mundo online, é o que o Enem quer que a gente tente começar a compreender qual é o impacto da vida humana nessa linguagem e qual o impacto dessa linguagem na vida humana. Então, pessoal, teve um pequeno probleminha aqui com a minha câmera e agora o meu rosto ficou muito grande em relação à tela. Me desculpem, tá? Mas vamos prosseguir a nossa aula. Problemas de tecnologia. Bem, pessoal, voltando um pouquinho sobre a nossa discussão, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o mundo online e a linguagem, né? A linguagem, como eu já estou cansando de repetir, ela é um fator humano. Então, pelo ser um fator humano, ela é afetada pelo mundo e o mundo também afeta a linguagem. Então, tem esse duplo movimento. O mundo afeta a linguagem e a linguagem afeta o mundo. A gente constrói o mundo através da linguagem, né? E o mundo online não seria diferente, tal como o mundo real. Ele é um produto humano, ele é afetado pela linguagem, a linguagem é afetada por ele, e é isso que a gente vai tentar começar a discutir, tentar começar a pensar. Beleza? Bem, com o advento da tecnologia, isso também teve que ser mudado. Porque, ora, antes nós tínhamos as cartas, primeiro nós não tínhamos a escrita. Depois nós tivemos a linguagem pictórica, que é aquela linguagem das cavernas de parede. Depois nós tivemos a escrita. Depois nós tivemos que era só escrita em carta, né? Em carta. Ou então sobre o telégrafo, a televisão, o rádio. Isso tudo são formas de linguagem, tudo são tecnologias que foram afetadas pela linguagem. Nós temos o telefone. Então, a linguagem era muito oral, falada e escrita. Era assim que a gente interagia pela linguagem. Só que atualmente, com a chamada tecnologia da informação, com as chamadas redes sociais, o estudo da linguagem não pode mais se limitar somente ao escrito e ao falado. Aquelas características que nós vimos na nossa aula de número 5 sobre a linguagem falada, a linguagem oral e a linguagem escrita, há uma dicotomia? Não há uma dicotomia, sobretudo hoje, com o mundo da tecnologia. Então, os estudos da linguagem também têm que se adaptar a essa nova realidade. O problema é como se estuda isso?
como é que a gente pode pegar esses velhos moldes da linguística, que, lembrando que a linguística ela não é uma ciência tão antiga quanto as outras, ela é uma ciência relativamente nova e está em constante construção, assim como qualquer outra ciência. Como a gente pega essas teorias que a gente tinha sobre a linguagem escrita, sobre a linguagem oral, sobre o que é língua, sobre o que é linguagem, sobre o que é sociedade, etc, etc. Como a gente adapta esses conceitos ao novo mundo. Eis o desafio para aqueles que assim o aceitarem. Então, pessoal, então a pergunta é como a gente vai estudar essa linguagem online, essa linguagem offline? Então, a pergunta é como a gente estuda a linguagem no meio digital, como a gente pode encarar essa linguagem no meio digital? E aí eu vou seguir a tendência do Barton e da Gui, que eles apontam que a gente pode estudar a linguagem em 3 formas. A primeira é a mais tradicional de todas, que são as características estruturais, como a gente já faz com a língua hoje em dia. Como é a linguística? A gente divide fonemas, morfemas, sintagmas. Então, essa é a característica dura mesmo da palavra. E nisso, por exemplo, a linguística tradicional já nos dá algumas ferramentas. Tsubashpili, por exemplo, em termos de derivação de palavras, como os acrônimos, as siglas, redução de palavras, homofonia. Aí eu encontrei um exemplo no inglês, infelizmente não consegui encontrar um exemplo do português, que é essa letra U, se tu tiver algum amigo americano e tal, eles escrevem a letra U, esse Uzão, para representar a palavra you, né? Uma grafia estilizada, por exemplo, muito, quando a gente quer dar ênfase, que é realmente muito legal, né? Muito, né? Os emoticons clássicos, para quem já viu aquele meme na internet sobre os hierógrafos egípcios, né? A gente tá voltando, tem gente que brinca, a gente tá voltando aos hierógrafos egípcios a utilizar os emoticons, né? Outra coisa, e a pontuação não convencional, quando a gente vai dizer bom, esse bando de pontos de exclamação que a gente tá gritando, tá afirmando, né? Então, se tu vê, a gente pode associar todas essas características estruturais, toda essa escrita ou pictórica, no caso dos emoticons, né? E tentar compreender como é que se constrói esse texto a partir dessas características. No mundo online, no caso, né? É uma das formas de se estudar o mundo online. Bem, e a partir daí, a gente tem a segunda característica que o Barton e Gui apontam para a gente estudar o mundo online, que seria a visão social do discurso. Lembrando que também é que a gente pode usar os velhos modos da linguística, da análise do discurso, da análise da conversação, para estudar essa linguagem lá. Qual o valor social do discurso? Qual o valor social? Será que se a gente comentar em um vídeo do YouTube, vai ter impacto esse nosso discurso sobre aquele vídeo do YouTube que a gente comentou, então sobre aquela postagem no Facebook? Então, ou seja, estudar esse ambiente, o estudo do contexto, desse contexto online que afeta a nossa escrita. Por exemplo, será que se tu comentar em um vídeo de um digital influencer, eu vou comprar essa camisa que você indicou. Será que você vai escrever da mesma forma para num post de um amigo do que numa rede social como o LinkedIn, que é uma rede mais séria, que é voltada para o mundo do trabalho? Então, o valor social desse discurso, o contexto que tu diz da forma, essa escrita online, será que você vai usar aquelas abreviações e acrônimos? Muito provavelmente que não. Então, é isso que a gente vai. Então, é isso que o Barton e Gui dizem sobre o estudo desse contexto. Ou seja, a influência do contexto sobre a escrita mesmo, né? Como eu acabei de falar. E o que determina ou não, né? Será que o contexto influencia? Será que a rede social influencia isso ou não? Para aquela galera do tempo do Orkut, a gente escreve um jeito do Orkut, escreve de um jeito no Facebook, de um jeito no YouTube, de um jeito no LinkedIn.
para quem usa os aplicativos também de relacionamento, como Badoo. Então, esse contexto influencia ou não o jeito que tu escreve, o valor social do discurso. Bem, como terceira e última características que o Barton e apontam para o estudo da linguagem online seria a própria ideologia desse discurso, a ideologia linguística, ou seja, como a linguagem online afeta offline e offline afeta online, né? E aí, será que alguém que é fluente em internetês, como a gente chama muito a linguagem da internet, ela é marginalizada na nossa sociedade? Mas hoje todos nós somos dependentes da internet em menor ou maior grau, mas todos nós somos dependentes da internet. Então a gente tem que estudar o valor desse discurso. Então, pessoal, o que a gente pode concluir dessas maneiras de se estudar linguisticamente a linguagem online? Então, a gente pode fazer algumas considerações assim e tal. A primeira delas é que a gente tem que considerar que a linguagem da internet, a língua que a gente usa na internet, não é... A gente vai utilizar sempre a língua padrão, no caso a língua portuguesa, que é o nosso caso de falante de português brasileiro. A gente utiliza ela como ponto de partida. Por exemplo, a palavra muito, M-U-I-T-O. Isso que é a língua padrão diz que é ortografia. Só que aí na linguagem da internet a gente pega esse muito e transforma em muito com vários U's, para que a gente associe um novo significado ao muito só com uma letra U e a outro muito com muitas letras U's. Então a gente sempre vai pegar. Então, os estudos já apontam que a gente sempre parte da linguagem padrão e adapta essa linguagem padrão. Então, há uma intensa influência da fala na escrita. Então, é outra coisa que a gente aponta, como já falei na minha aula anterior, sobre a pretensa dicotomia entre fala e escrita, que a gente já sabe hoje em dia que é um contínuo entre a fala e a escrita, né? Então, na linguagem online, o pessoal já observou que há muito mais influência na fala sobre a escrita. E também que a prioridade da comunicação não é prioritariamente escrever correto em termos de língua padrão, de gramática normativa padrão, mas sim a prioridade da comunicação. Se escrever muito, com vários usos e a pessoa entendeu, beleza, não precisa escrever o muito só com uma letra U. Se ela entendeu muito com muitas letras U, a prioridade é a comunicação, né? Então, qual seria a dificuldade da linguagem na internet? É de habituar-se com esse novo código, né? Acredito que muitos já viram aqueles memes na internet. Eu preciso pesquisar o que significa tal acrônimo. PFV, por exemplo, por favor, né? É um acrônimo. Aí os jovens hoje em dia utilizam outras palavras, outros acrônimos, que é difícil a gente ficar acompanhando toda hora a criação desses novos acrônimos, a reutilização dessas novas palavras. Então, uma das grandes dificuldades, um dos grandes desafios é realmente se adaptar a esse vasto código que é nos apresentados todos os dias. Além disso, o Barton e a Gui, eles apontam que a língua online, ela não é de um país, ela não é de um governo, não tem nenhuma instituição que a padronize. Isso faz com que ela seja constantemente reescrita e readaptada a todo momento, né? Então, a gente poderia dizer que é uma terra de ninguém? Talvez. Só os estudos nos apontarão. Mas isso que faz com que muitas mãos, muitas pessoas de diferentes idades, sexos, orientações, religiões e tudo que nos torna tão diversamente humanos
influencia a linguagem online, influencia o modo como ela é escrita, o modo como ela é falada, o modo como ela é tratada. Olha aí as maneiras de se encarar o discurso, a ideologia linguística, essas características. Então, isso tudo é influencia a linguagem online. Então, pessoal, aqui a gente encerra a nossa aula. Muito obrigado a todas e a todos. E boa sorte no Enem. Bem, aqui encerra a nossa aula. Eu espero que tenham gostado e aproveitado bastante. Leiam o material que eu enviei. E quaisquer dúvidas, me enviem em horário comercial no WhatsApp ou então esperem a nossa próxima aula presencial. Obrigado a todos e a todas.